Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota com Henrique e Guilherme. No programa de hoje, eu vou tentar me focar principalmente na questão dos rótulos. É bom ter rótulos ou é ruim ter rótulos? Um rótulo, um partido, uma ideologia é capaz de definir os senhores ou não? E até que ponto isso daí é relevante? Mas eu não vou falar só sobre isso. Isso daí vai ser mais ou menos o tema que vai guiar o programa. Vou falar sobre outras coisas também, como, por exemplo, o caso da questão do desarmamento nos Estados Unidos. Vou falar sobre a questão da tirania venezuelana, que chegou a um ponto em que eles estão sendo conduzidos por um presidente defunto, por um morto. Quem mais? Sobre dívidas de times de futebol. Ok? Não sei se os senhores sabem. Os times de futebol têm mais ou menos alguns bilhões. Vamos colocar isso na casa dos bilhões. Eu li 5 bilhões de reais. Mas vamos pensar ali um valor acima de 1 bilhão em dívidas de imposto de renda e de INSS, dívidas trabalhistas. E existem alguns elementos no Congresso Nacional. Eu acho que só de dizer maior elemento, os senhores já sabem do que eu estou falando. Petistas querem anistiar as dívidas dos times de futebol. Ou seja, o senhor palmeirense, a senhora palmeirense, o senhor São Paulino, o senhor que torce para o Santa Cruz ou até para o Náutico de Recife vão estar financiando uma dívida, uma espécie de calote do Flamengo, do Corinthians, dos grandes times. Ou seja, um absurdo, né? Como se o Brasil não tivesse coisas mais importantes para se preocupar. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre isso. E, enfim, eu vou falar sobre a questão dos rótulos. Mas antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço aí a todas as pessoas que estão acompanhando. E uma boa notícia é que talvez o Grupo O Patriota ganhe mais um programa. Isso daí ainda não está certo, mas talvez ganhe mais um programa. Seria uma garota, uma mulher chamada Elis Bobato. Ela já fez ali um programa piloto no YouTube. Não sei se ela disponibilizou para todo mundo, mas eu achei muito interessante. Vai ser muito interessante se o Grupo Patriota conseguir preencher todos os dias da semana com esse tipo de programa. Eu quero lembrar às senhoras, aos senhores, que no começo o programa Patriota começou com 2 propostas. A primeira era lembrar a todos, era deixar bem claro, bem forte na cabeça de todos os brasileiros bons, que em 25 de julho de 1966, os terroristas, esses vagabundos que lutaram junto com José Genuíno, José Serra, Dilma Rousseff, eles plantaram uma bomba no aeroporto de Guararapes, em Recife, deixando 2 mortos e 14 feridos. Dentre os feridos, uma criança de 6 anos de idade, se eu não me engano. E a proposta inicial era essa: lembrar as pessoas o que aconteceu em 25 de julho de 1966, mas também chamar outros patriotas para programas semanais, para que todo dia as senhoras e os senhores pudessem sempre estar tendo ali uma voz de direita, um conselho de direita, pudessem se informar de uma forma menos contaminada pela esquerda. E eu fiquei contente em saber que tem pessoas aí interessadas, e eu espero que dê certo, que a Elis Bobato faça realmente os programas, porque, pelo que eu vi, é uma pessoa muito confiável, tem uma voz fenomenal e eu acho que tem muito futuro. Então, essa é a primeira boa notícia. E agora, antes de continuar o programa, eu vou colocar aqui uma música. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta que quiser fazer durante o programa, então agora eu respondo. Mas, por enquanto, fiquem aí com a Canção do Exército. Então, muito obrigado e até o próximo bloco.
senhoras e senhores, eu estou de volta. Eu gostaria de alertar os senhores para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como os senhores sabem, a esquerda, os democratas, querem proibir o uso de armas. Tem alguns oportunistas, alguns idiotas, que tentam camuflar as intenções da esquerda, dos democratas, como se eles não quisessem um banimento de fato do armamento civil, mas é isso que eles querem. Por exemplo, o Caio Blinder, que eu não entendo como a Veja apoia, ou então dá amparo para esse retardado, para esse incompetente. Ele escreve que o Obama está propondo é apenas uma lei gradual, uma lei moderada, modesta, mas sem levar em consideração que ele, com uma lei executiva, ele está passando sobre o direito dos estados de legislar sobre a questão de arma em seus respectivos feudos. E eu entendo que muitos brasileiros não entendem a angústia e até a raiva que isso deve dar no norte-americano, que está acostumado a conduzir a sua vida do jeito que ele bem entende, do jeito que os pais deles ensinaram, do jeito que tradicionalmente eles adquiriram, eles conseguiram, e perder esse direito para uma política, para uma agenda que não leva em consideração as estatísticas, as informações conhecidas sobre a quantidade de armas, a proporção da população que tem armas ou de armamento na população e o índice de criminalidade. Geralmente, isso daí, até no Brasil, a gente observa isso, quanto mais armada é a população, armamento legal, quanto mais armada é uma população, menor é a criminalidade em sua região. Por quê? Porque o bandido fica com medo de fazer coisas de bandido. É simples assim, sempre foi simples assim. E o brasileiro ele não está acostumado em conduzir sua vida, muito pelo contrário. Muita gente fala que o brasileiro tem essa tendência conservadora, para mim isso daí é papo furado. Quando se faz pesquisas com opiniões específicas, geralmente, é claro, eu acho que em qualquer lugar do mundo, as respostas costumam ser conservadoras, ou então com ideias que estão à direita, por quê? A direita costuma defender ideias que não têm segredo. Ninguém quer enganar ninguém na direita. Por exemplo, pena de morte. Se perguntar para qualquer pessoa sem influência ideológica, elas vão falar, pô, eu sou a favor, porque se o vagabundo lá estuprou uma menina, não sei, de 5 anos e matou ela, esse babaca não merece viver. Não tem como recuperar essa pessoa. E vai ser isso ou prisão perpétua. Agora, a esquerda faz todo um cambalacho para justificar uma coisa que não tem cabimento. E outras coisas, por exemplo, ambientalismo. Se perguntar para a direita, o que você prefere? Uma lei que beneficie os trabalhadores de uma região ou uma lei que não permita que as pessoas de uma região que ou estão desempregados ou querem mais oportunidade para produzir, para crescer? O que vocês preferem? Geralmente as pessoas vão preferir as pessoas e não meio ambiente ou não árvore, ok? A direita não tem segredo. Então é necessário todo esse cambalacho para se vender a agenda da esquerda. E geralmente as pessoas são muito preto no branco. Se fizesse essa pesquisa, se fizer qualquer pesquisa no sentido, muito provavelmente vai dar que as populações, não só do Brasil, do mundo, as pessoas vão confundir como se fossem pessoas de direita. Só que o perfil do brasileiro, quando a gente entra mais no assunto de política, o que eles querem em termos de política, o que eles esperam dos seus representantes, geralmente vai ser uma postura muito corporativista, muito paternalista e muito infantil. O brasileiro está querendo cada vez mais direitos, quer cada vez mais não ser lugar em fila, quer políticas afirmativas para o seu grupo, quer fazer guerra de classes com os outros grupos.
Algumas pessoas de algumas religiões querem mais direitos do que outras pessoas de outras religiões. Acham justo criticar as outras pessoas pela conduta que elas assumem também. E é isso. O brasileiro, infelizmente, tem essa visão mais paternalista, e, infelizmente, isso daí é consequência da nossa Constituição, das nossas leis, que não permitem. Olha só, há muito tempo o Brasil tem essa Constituição que trava as mãos, que algema as mãos dos brasileiros, que trava o processo de independência individual dos brasileiros. Então, cada vez mais eles não entendem porque o norte-americano fica tão revoltado quando vem um vagabundo lá no Distrito Federal querendo criar uma lei que, teoricamente, seria a responsabilidade do seu estado, da sua região, dizer se é conveniente ou não. O vagabundo do Barack Obama, ele quer com uma lei, uma ordem executiva, com uma lei federal, ditar a política de armamento em todos os estados dos Estados Unidos. Aí vem esse incompetente, esse retardado do Caio Blinder, e diz que isso daí não é tão agressivo contra os direitos garantidos na Constituição de um norte-americano comum. Aí vem esse retardado e fala assim, não, e esse pessoal aí que é a favor do armamento da população é capaz até de gestos repulsivos, como um comercial chamando o Obama de hipócrita, porque ele recebe segurança armada e a sua família tem uma segurança que é armada e é paga por todos os norte-americanos, mas defende o desarmamento das pessoas. Ou seja, a família do vagabundo lá pode ter uma segurança armada. Agora, o cidadão, se quiser se armar para se defender, não. E esse retardado do Caio Blinder escreve uma porcaria dessa, provavelmente ele nem sabe que nos Estados Unidos já está havendo até expulsões, são expulsões e outros processos administrativos lá contra alguns alunos que têm brincado com armas de brinquedo. Alunos, criança mesmo, crianças que brincaram com armas de brinquedo na escola, ou então que brincaram nem com armas de brinquedo, mas fazendo gesto de arma com a mão, foram expulsas de suas escolas. Por quê? Por causa de uma coisa boba como essa, por estar fazendo apologia à arma, esse tipo de babaquice. Isso para ele não é um ato repulsivo. O fato do presidente dos Estados Unidos estar passando por cima dos direitos dos estados de criarem suas legislações de armamento, isso não é repulsivo. Repulsivo é falar que o babaca do Barack Obama, ele é hipócrita, por quê? Porque ele é contra o armamento da população, mas defende sua família com seguranças fortemente armados. E é difícil acreditar que tantas pessoas amparam esse tipo de atitude. Mas no Brasil, é o que eu falo, no Brasil as pessoas dificilmente vão entender a revolta que um norte-americano tem. Então, a revolta que uma pessoa livre, uma pessoa como eu, como muitos dos senhores que estão assistindo, como pessoas de direita, como pessoas libertárias, muito dificilmente vão entender a revolta que pessoas como nós temos quando vem um vagabundo lá do governo federal querendo ditar uma lei que deveria ser regional para todo um país. E olha que o Brasil tem o quê? 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem mais ou menos 300 milhões de habitantes. Então vem um babaca para criar uma lei que passa sobre os direitos estaduais e sobre um direito garantido pela Constituição e acaba com o debate e vai direto para a ação. Então é revoltante mesmo. Eu entendo de uma forma muito clara a revolta que o norte-americano tem. Eu entendo de uma forma muito clara as pessoas que leem esse babaca do Caio Blinder e se revoltam. Porque, assim, eu realmente não entendo como a Veja pode dar amparo para esse incompetente. Os senhores não encontram ali
muitas informações novas. É tudo coisa que passa em jornaleco, em revista de segunda categoria. Não tem um amparo de conhecimento histórico. Falta informações sobre, por exemplo, o outro lado. Ele poderia falar, olha só, nos Estados Unidos também está acontecendo esse caso de crianças que estão sendo expulsas, que estão tendo que faltar na escola por causa de uma punição, porque brincou com uma arma de brinquedo, ou então porque brincou fingindo que estava com uma arma na mão. Isso ele não fala. Isso é revoltante. Então esse era o primeiro assunto de hoje, questão do desarmamento nos Estados Unidos. O segundo assunto vai ser a questão da Venezuela. Não sei se os senhores perceberam, parece que a Venezuela é um país agora de crianças. Eu percebi isso na evolução desse caso aí da saúde do Hugo Chávez, que já não tem mais saúde, né? Ele está morto. Daí os senhores vão acabar descobrindo cedo ou tarde. Ele está morto, ok? No ano passado, no final do ano passado, o governo venezuelano, depois de muita pressão para saber qual o estado, quais são as condições do Hugo Chávez, ela emitiu uma nota, o governo venezuelano emitiu uma nota dizendo que o Hugo Chávez estava em coma induzido. Sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma outra notícia, sem nenhuma informação dizendo que ele saiu do coma. Vai aquele vagabundo do Nicolás Maduro lá para Cuba, diz que está havendo verdadeiras reuniões, ministeriais no quarto do hospital lá do Hugo Chávez, diz que ele está vivo, vem com uma assinatura dele, mas não tem nenhuma prova de que o vagabundo esteja vivo. Eu quero só que os senhores imaginam, e se eu estiver certo? E se o vagabundo estiver morto? O teatrinho, e que é uma coisa evidente, a própria oposição já tem reclamado, já quer provas de que ele está vivo, ela desconfia, não é uma coisa trivial, não é o presidente de um país porque se tornou presidente de uma forma completamente fora da Constituição. Mas, de qualquer forma, depois do golpe do dia 10, ele aí é o ditador da Venezuela mais uma vez. Pelo menos um defunto, de fato, olha só, de fato, um morto é o ditador da Venezuela. É engraçado como tem que ser retardado para ser de esquerda e apoiar essa vagabundagem toda. Mas e se eu estiver certo e ele estiver morto, esse teatrinho que o Maduro está fazendo de ir até Cuba, de fingir que está tendo reuniões ministeriais com um moribundo, ou então com um Hugo Chávez recém-saído de um coma, volta para a Venezuela, diz que todos somos filhos de Hugo Chávez e Fidel Castro. Putz grila. Olha só, é preciso ser... É uma religião, ok? A esquerda é uma religião e quanto mais o socialismo avança num país, mais isso daí fica claro. Então, para ser um venezuelano que apoia toda essa porcaria, tem que ser muito retardado e muito ignorante para não ver que é mais ou menos como... Vamos supor que vocês sejam crianças e está lá, estão sendo cuidados por uma babá que finge que liga para os seus pais, ok? Que finge que liga, que não liga de fato, para dizer, olha só, você tem que fazer isso porque seu pai mandou, você tem que fazer aquilo porque sua mãe mandou. Mas quando de fato ela não ligou para os seus pais, porque no caso o Hugo Chávez está morto, então nesse exemplo hipotético, porque ela quer fazer os senhores de gato e sapato, ou então tratar uma criança como uma criança, ok? E é isso que eu vejo que a população venezuelana se tornou. E eu acho muito... É muito revolucionário, olha só, é muito revolucionário tanto aceitar tudo isso, quanto e quanto as pessoas deveriam fazer mais, não só questionar, mas começar a chamar esses vagabundos que criam essa estrutura de vagabundos. Por exemplo, no Brasil, com tudo que nós estamos passando, com todos os problemas que o Brasil tem, a gente descobre que aquele vagabundo do Renan Calheiros
financiou a construção do diretório ou da sede do PMDB, eu não me lembro direito, mas financiou com verbas do Senado, ou seja, com o nosso dinheiro. Pegou o nosso dinheiro, ok? Vamos supor que nós tivéssemos um partido de direita no Brasil. O vagabundo pegou o nosso dinheiro de direita, que é para ir para coisas de direita, e focou num partido dele, e concentrou no partido dele. Mais ou menos o que os vagabundos do Mensalão, o Lula, o José Dirceu, o José Genuíno fizeram, usando verba pública para financiar seus desejos eleitorais. Isso é revoltante. E é revoltante porque eu acho que está bem claro que mesmo... Olha só, se nós tivéssemos um partido de direita, um partido sério, nós seríamos os primeiros a ser contra usar verba pública em nosso partido, que é um partido teoricamente privado. O partido deve ser privado para defender interesses privados, e a figura do homem público surge quando o representante está fazendo diálogo saudável com outros representantes, se bem que no Brasil isso daí vai ser muito difícil, dentro do governo. Mas um partido político não deve receber verba pública, deve se sustentar com os recursos que ele mesmo arrecada com seus membros, com seus filiados. É a mesma coisa que usar, por exemplo, vamos supor que ao invés de partidos, só para os senhores entenderem melhor, vamos supor que tem uma revolução, tira essa questão de partidos e agora as pessoas vão se organizar politicamente em torno de times. O que o vagabundo do Renan Calheiro disse, aliás, fez, e certamente amparado pelos outros vagabundos do PMDB, é mais ou menos como se o Flamengo usasse recursos do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians para construir lá o seu estádio sem transparência, sem que as pessoas soubessem, então só com alguns vagabundos lá dentro sabendo o que está acontecendo, mas não fazem nada porque tem rabo preso. E é nessa sociedade que infelizmente já chegamos. O Brasil já está meio caminho andado na direção de uma Venezuela. A gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que está acontecendo lá, que é uma coisa feia. Eu quero ver qual vai ser a cara dos esquerdistas quando for revelado que Hugo Chávez está morto, ok? Se ele estiver vivo, eu não vou ficar acanhado de estar errado, porque a forma como se está conduzindo tudo isso já fugiu da legalidade há muito tempo. Por exemplo, ele já não deveria ter assumido a presidência. Um fantasma assumiu a presidência. Ele tinha que ter assumido até o dia 10, ele estava morto até o dia 10, conforme o governo venezuelano, ele estava em coma, e do nada ele, de repente, aí voltou do coma e está fazendo reuniões ministeriais no seu quarto de hospital. E vai ser muito feio para toda a população venezuelana, principalmente para os chavistas, descobrir que eles estavam sendo tratados como verdadeiros retardados por um vagabundo da laia do Maduro e o antro que puxava o saco do Hugo Chávez antes dele morrer. Então vamos tomar cuidado com o que o Brasil está se tornando. O Brasil já está numa situação extremamente desconfortável, está numa péssima situação. Politicamente está numa péssima situação. A gente vê que tem dois vagabundos infiltrados no Supremo Tribunal falando coisas que são revolucionárias, sim. As pessoas têm medo de falar eu sou de direita, ou então eu sou contra a esquerda e essas políticas que a esquerda tem implementado, que tem passado. Mas tem vagabundo lá no Supremo Tribunal com coragem de dizer que vagabundos, criminosos como José Genuíno, Delúbio Soares e outros petistas envolvidos no caso do Mensalão foram injustamente condenados, porque não havia provas. Olha só até que ponto chega a vagabundagem desses infiltrados.
E do nosso lado não tem uma pessoa para falar assim, ó, eu acho que esse Toffoli é um vagabundo mesmo. Ah, mas tem que ser, não pode ser tão radical. Não, radical é não falar que o cara é vagabundo, pô. O cara, antes de chegar lá, a gente já sabia que ele tinha treta, que estava enrolado com a justiça. Depois que chegar lá, já provou que o negócio dele é ser um advogado de um partido, o advogado de bandidos dentro do Supremo Tribunal Federal. E vai dizer que o cidadão sensato, coerente, não pode ficar revoltado com essa situação? Aí as pessoas aceitam esses gastos. Não, melhor ainda. Alguns representantes, ok? Um petista, eu não me lembro o nome do petista, mas ele tem uma proposta de lei para anistiar a dívida dos times de futebol. Que, conforme aí alguns sites, pode chegar a 5 bilhões de reais. Ou seja, imaginem, 5 bilhões de reais. Se eu não me engano, isso daí é mais ou menos o orçamento, 60% do orçamento da educação. 5 bilhões de reais. O cara quer anistiar 5 bilhões de reais para time de futebol e as pessoas não se manifestam, não ficam revoltadas, não saem às ruas. E pior, as pessoas que votaram nesse vagabundo não recebem uma sanção social. Que tem que haver uma sanção social. Por exemplo, se eu sei que o vagabundo votou num palhaço que nem esses idiotas aí, que nem o José Dirceu, José Genuíno, e não tem mais minha amizade. Não tem mais minha... É simples assim, tá sendo radical. Dane-se, tô sendo radical, a vida é minha. Sou feliz assim, por incrível que pareça, sou muito feliz. Eu acho que até mais do que esses idiotas que vivem querendo fazer guerra de classes, vivem querendo criar confusão com tudo. Por quê? Porque pelo menos eu não tenho essa influência negativa na minha vida. Pessoas que aceitam que seus representantes votem absurdos como Copa do Mundo no Brasil, como assim trazer terrorista como César Battisti para o Brasil e apoiar a sua permanência aqui, não permitir que o governo italiano faça a devida justiça às vítimas daquele vagabundo. É muito estranho isso. Tem aquele representante idiota que é o Suplicy, que ele gosta de aparecer do lado de bandido, cumprimentando bandido, sorrindo, fazendo papel de retardado. Ele assume esse papel de retardado para que as pessoas não pensem o quão perigoso ele é, mas desde que eu me conheço por gente, que eu sei o que esse vagabundo faz, é sempre querendo defender bandido. E bandido condenado mesmo, bandido que matou, que estuprou, que matou criança, que nem é o caso do César Battisti. E tem pessoas que votam nesse porcaria a vida inteira e não recebem uma sanção social. E eu não estou falando de violência. Porque eu não cometo violência, que fique claro, eu acho errado essa questão de bater em outras pessoas, isso daí é coisa de gente incivilizada. Mas eu tenho plena consciência e eu estou completamente confortável em dizer que vagabundos têm que ter uma sanção social sim, seja por meio da crítica. Vocês podem falar lá pro vagabundo que fica votando no Suplicy que ele está errado. Se ele não quiser ouvir vocês, o problema é deles e de vocês. É só se afastar. Vocês podem não ter amizade desses porcarias. Vocês podem não se relacionar com esses merdas. É simples. Cadê a sanção social? É o que mantém países sérios na linha. Por exemplo, é o que eu costumo falar do Japão. No Japão existe aquela cultura do dever do japonês de trabalhar. Então, se chegar um sindicalista falando que o japonês ele tem que se revoltar, tem que pedir mais salário, ao mesmo tempo que tem que trabalhar menos, isso daí vai afetar a honra das pessoas. Vai ter uma sanção social contra esses vagabundos. O pessoal vai falar assim, eu não vou me relacionar
com esse vagabundo, com esse brisolista, porque ele não quer as coisas corretas. Ele quer vagabundagem, ele quer preguiça. Eu não vou me relacionar com esse babaca que vota no Suplicy porque ele defende bandido. Eu não vou, é ruim para mim. Mas o brasileiro não pratica isso. E uma das coisas que é consequência desse comportamento também é essa questão de não querer ser rotulado, porque o brasileiro tem medo. O brasileiro não quer ser rotulado, seja de libertar, se bem que não tem tanto problema. O brasileiro, de fato, não tem tanto problema em receber rótulos. O problema, quando se fala em rótulo, é quando se fala em direita, em posicionamento político. No Brasil tem essa, a pessoa ou tem orgulho de se dizer de esquerda, ou diz que não é uma coisa ou outra, mas é de esquerda, ou diz que não gosta de ser rotulada, mas defende as posições de direita e tem medo do que os esquerdistas vão falar dele. Infelizmente é assim. E eu estou fazendo esse programa, estou falando de uma forma mais solta do que nos outros programas, para chamar as senhoras e os senhores a assumir os rótulos que os senhores têm. Seja de direita, seja de libertário, seja de conservador, seja de religioso ou crente. É engraçado, porque no ano passado, eu conversei com várias pessoas aí de direita, pessoas boas que assistem o programa, que têm perguntas, e eu vi que tem algumas pessoas que são evangélicas ou crentes, e eu sei como eles, alguns deles, eles têm esse estigma de crente, porque no Brasil a esquerda durante um tempo conseguiu transformar o crente também numa espécie de cidadão menos esclarecido, numa espécie de burrinho, de pobre burro, só o crente era um pobre burro, e as pessoas, eu falo assim, não, então você é crente, só para testar a pessoa, porque às vezes, aliás, eu acho que até na maior parte das vezes, o crente é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa inteligente, é muito mais letrada do que uma pessoa de esquerda, mas fica com medo. Pô, se eu falar que eu sou crente, ele vai estar pensando que eu sou exatamente o que a esquerda quer que as pessoas pensem que um crente é. E o brasileiro tem que parar de ter medo de falar, pô, eu sou crente, eu sou católico, eu sou ateu, eu não tenho problema de falar eu sou ateu. Eu sou uma das pessoas que, há mais ou menos 3 anos atrás, quando começaram com esse papo furado de neo-ateu, eu percebi o que eles queriam. Eu percebi que, olha só, eu sempre fui ateu. Melhor ainda, depois dos meus 17 anos eu comecei a me definir como ateu, porque é exatamente isso que me define. Pelo menos em relação à posição sobre a existência ou não de um Deus. Eu não acredito em Deus. Simples, é simples. O ateu é isso. Acredita ou não em Deus. Ponto final. Não existe uma religião ateia. É só isso. Qualquer anexo que se coloque nisso é diferente do ateu. É por isso que quando começaram a falar, você é ateu, mas você é neo-ateu, eu não entendia, porra, a palavra ateu já me define perfeitamente. Por que eu vou querer ser neo-ateu? Por bem, essa questão de prudência me separou dessa corja que existe hoje aí na internet, fazendo videozinhos neo-ateus, que na verdade, se os senhores pararem para ver todos esses vídeos, eles começaram como vídeos sobre ateísmo e agora só falam de política de esquerda. É tudo ambientalista, é tudo vamos botar os casais homossexuais para adotar criança, vamos legalizar as drogas geral, vamos diminuir as penas, é toda essa porcaria, vamos desarmar a população. Então é necessário ficar ligado e é necessário que os senhores sintam o que os senhores são de fato. Por exemplo, a minha consciência do que eu sou me afastou dessas ideias de esquerda infiltrados no movimento ateísta. E os católicos e os evangélicos têm que fazer a mesma coisa. Os espíritas também.
Todas as pessoas, os libertários, têm que saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Por exemplo, eu critico muito a questão dos anarcocapitalistas. Se o cara quer ser anarcocapitalista, admite. Eu sou anarcocapitalista porque eu acho que a sociedade ideal não tem regra, não tem lei e as pessoas automaticamente vão se organizar. Esse é um princípio da anarquia. Sem uma liderança, sem uma hierarquia de poderes para poder controlar algumas facetas importantes da sociedade, como é o caso da proteção da vida, proteção da liberdade, proteção da propriedade. Se o cara quer ser, que fale isso. Mas se o cara é libertário de verdade, que nem eu digo que eu sou, não tenho nenhum problema em falar que eu sou libertário. Sou libertário e conservador, existe isso sim. Se os senhores tiverem alguma dúvida em relação a isso, como é que pode um libertário ser conservador? Pode me perguntar, eu respondo. Mas é necessário o carinha ter consciência do que ele é, por exemplo, libertário, para saber, eu sou libertário em que sentido? Sentido, por exemplo, do que é mais divulgado, que seria o Mises, que seria do John Locke, que seria dos cientistas políticos mais sérios e conhecidos hoje. Eles não vão conhecer muito libertário anarquista, fora aquele babaca do Rothbard, e outros mais recentes. Esses são mais... É até estranho, porque quando você tira a questão do Estado, tira a questão do governo para proteger determinadas características da nossa vida, determinadas coisas que a sociedade preza e que é necessário o consentimento de todos para que tenha esse governo, quando tira isso, a liberdade não é mais liberdade, isso daí é só estudar os cientistas políticos, os filósofos da ciência política. O homem escolheu o governo durante a história porque antes disso havia menos liberdade. E não porque havia mais liberdade, o homem é retardado e resolveu, não, vou criar o governo porque eu sou babaca. Então eu criei lá um governo para defender a propriedade, a vida, a liberdade e a liberdade, porque eu não penso direito. Não, muito pelo contrário. Existia uma questão, aquela guerra a guerra natural, o estado de guerra natural, todas as pessoas têm tudo e não viviam bem assim. Sempre vai aparecer um mandão, sempre vai aparecer uma pessoa com mais poderes, ou então um mafioso. E como não existe nada, um poder maior, um governo para proteger sua propriedade, sua liberdade e sua vida, aí ele ia lá e atacava o que ele queria. Por isso os homens desenvolveram a questão do governo. Aí vem o libertário que defende, acredito eu que os libertários, os sérios, são aqueles que leem melhor a literatura, principalmente do Mises, até a Ayn Rand. A Ayn Rand, ela não se definia libertária, mas tem muita ideia libertária ali. Dos federalistas, do Thomas Jefferson, que era um libertário. Enfim, tem tantas pessoas que são encaixadas na direita, que são libertários, que é estranho como no Brasil uma boa parte dos libertários assumiram a parte mais socialista, ou seja, sem liberdade. Então, quando a pessoa tem consciência do que ela realmente é, olha só, eu sou libertário, vai conseguir identificar os problemas dessas ideologias concorrentes, que no final das contas são só formas de desviar a atenção de pessoas boas e que têm tendências positivas para um sentido menos apropriado. Então, eu vou fazer aqui um breve intervalo. No próximo intervalo, eu vou falar mais sobre a questão da direita, o que as pessoas devem assumir melhor e de uma forma mais agressiva o rótulo de direitista, ou pelo menos de anti-esquerdista. Eu entendo as pessoas que não quiserem, mas que fiquem, que não posem de... Como é que eu posso dizer? Não finjam que estão com a gente. Ou você defende as ideias de esquerda, ou defende as ideias de direita, ou
está numa zona... É claro que eu entendo que tem pessoas ali que vão estar no centro-direita, que não defende as ideias, todas as ideias de direita, pega ali uma ou outra ideia que é mais defendida pela esquerda, isso daí é perfeitamente aceitável. E também assim, mas existem pessoas que são de esquerda, ok? Que defendem as ideias de esquerda, ou então que as ideias que ela não defende de direita são as que mais são as mais fundamentais, ou então as ideias que elas têm na esquerda são as mais fundamentais para a esquerda. Então, para que as pessoas não posem como direitistas. Como faz ali algumas pessoas como... Eu acho que o Ron Paul não é direita, e muitos republicanos sabem disso. 80% dos republicanos não aprovam o Ron Paul. O Ron Paul tem ali um nicho de 20% dos republicanos. Por quê? Porque ele é libertário, só que ele tem aquelas ideias mais revolucionárias, socialmente revolucionárias. Então isso daí acaba pegando algumas pessoas que estão no meio, ok? Mas são pessoas que, o que eu vejo, as pessoas que apoiam o Ron Paul costumam ser ou de esquerda ou centro, e tem uma certa ojeriza de falar, olha só, eu estou na direita, eu defendo a propriedade privada, eu defendo um Estado sério, defendo ideias sensatas, mas eu vou falar mais sobre isso no próximo bloco. Mas que fique claro que existe sim uma direita e uma esquerda, que a esquerda tem uma agenda muito negativa, muito agressiva, e a gente está vendo isso todos os dias, principalmente no Brasil, que está num processo de socialização. E a direita tem as ideias que são opostas a isso e não tem nenhum problema em falar que é de direita, ok? Então, me acompanhem no próximo bloco, mas antes disso, fiquem com o hino da Proclamação da República. Muito obrigado e até o próximo bloco. Palho de luz endourado sobre a longidão desse céu, desse canto rebelde o passado, vem remidos largos de Isabel, feito hino de glória que vale, esperança de um novo porvir, com visões de triunfo. Nós lembremos que escravos outrora tem havido em tão nobre país. Hoje o rubro não vejo da aurora, mas então são tiranos do fim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso orgulho. Estandarte que
haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, classe influência das pavilhão. Mensageiros de paz nós queremos, é de amor nossa força e poder, nossa guerra do homem supremo, precisamos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, a verdade sobre nós, da luta, da felicidade, da somos tua voz. É isso aí, senhoras e senhores. Estou de volta com o Patriota Voz da Resistência. Gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que estão ouvindo. Aí a Elis Bobato, a menina que vai fazer, eu espero que faça, esse programa semanal, programa para mulheres conservadoras, mas não só para mulheres conservadoras, para todos os conservadores. Eu com certeza vou ser um dos que vão ouvir. O Alisson também, que inclusive ele fundou ali mais ou menos um grupo no seu estado de origem, com cunho patriótico, que é uma pessoa que eu confio bastante, uma pessoa que tem a cabeça muito no lugar. O Wallace e todas as outras pessoas que estão me escutando, muito obrigado. E eu gostaria de aproveitar esse começo do terceiro bloco, pedindo às senhoras e aos senhores que se sentem capazes ou então que se sentem chamados a fazer esse programa, a falar com os outros irmãos de direita, ou então aos outros irmãos não de esquerda, pelo menos uma vez por semana, porque o Brasil está precisando disso. Ok? O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de vocês, o Brasil precisa das suas vozes, o Brasil precisa das suas opiniões. Existem muitas pessoas que pensam exatamente como a gente. Só estão esperando ouvir essa opinião em outros meios. Por exemplo, tem muitas pessoas que se revoltam. Essa revolta que eu tenho com esses vagabundos que eu falo, o Renan Calheiros, o Toffoli, o Lewandowski, muitos brasileiros sentem. Mas eu tenho certeza, eu sei que para algumas pessoas que me escutam, por estarem, não sei, um pouquinho mais avançados nesses estudos políticos, algumas pessoas que me escutam, é automático ter uma ojeriza contra esses canalhas. Mas tem pessoas que são mais humildes, que elas sentem elas têm essa sensação de que estão sendo enganadas, e elas querem dizer isso, elas querem ouvir isso, só que elas têm medo de acharem que elas são revoltadas, têm medo de acharem que elas são pessoas do mal, têm medo de rotularem elas de esquerda, de direitistas. E é importante que mais e mais pessoas surjam para deixar bem claro que nós não temos medo de sermos taxados de direitistas, nós não temos medo de sermos taxados de anticomunistas ou antissocialistas, e que já existem pessoas conscientes dessa manipulação da mídia, dessa manipulação política que a esquerda faz para assumir o poder de uma forma cada vez mais agressiva. É o caso daquele retardado do Caio Blinder, que diz que uma pessoa que fala assim, o Obama é hipócrita porque ele é contra o armamento civil, ele quer desarmar a população, ele quer fazer o ban, ele quer o ban, que eu digo o banimento do armamento. Ele está propondo ali, dentro daquela política de socialismo gradual, ele coloca a primeira pedra de uma forma
e já é de uma forma completamente revolucionária. E o Caio Blinder diz que esse vagabundo, ele quando usa seguranças fortemente armados, não é só armados, é fortemente armados para proteger ele e sua família, não, isso daí não é hipocrisia. Se falar isso, conforme o Caio Blinder, isso daí é de extremo mau gosto. Isso daí é extremamente radical. Agora, punir crianças que estão brincando de bang-bang, de faroeste, de polícia ladrão, não, isso daí eu não vou falar porque isso daí não é tão revolucionário, porque isso daí beneficia lá a visão de retardados como Caio Blinder. E olha só, um babaca, um jornalista babaca como esse, está recebendo amparo da Veja. Aí a gente pensa, a Veja é uma revista séria? Que fique claro, olha só, eu sei que a Veja não é uma revista séria. Eu já estou promovendo aí o boicote da Veja há um tempo, desde que eu descobri que tem jornalistas vagabundos infiltrados lá dentro. Eu não estou falando nem do Caio Blinder, estou falando daquele outro, que eu não gravei o nome, eu não peguei o nome, mas é vagabundo. Tipo, se as pessoas procurarem lá esse artigo, os senhores vão saber quem é. O carinha escreveu assim: a polícia trocou tiro com 2 bandidos numa madrugada de dezembro. Um deles morreu, o outro foi baleado, mas sobreviveu. Aí o vagabundo disse que a polícia executou o outro, foi uma execução, não foi uma troca de tiros. E mais, 2 horas depois, isso daí foi suficiente para a bandidagem se organizar, chamar lá o PCC organizar a cidade para queimar 2 ônibus, e um dos ônibus matou 2 pessoas queimadas, e a culpa era de quem? Dos policiais que executaram um bandido. Olha só, se os policiais estivessem executando bandido, não ia ser só um, ia ser os 2, em primeiro lugar. E não ia ser na rua, a troca de tiro não ia acontecer na rua. E o irmão da vítima, do bandido, né? O irmão do morto, do vagabundo que foi morto, não teria tido oportunidade de ir lá e reclamar depois que a troca de tiro aconteceu. Mas não, aí tem um vagabundo lá na Veja Online que escreveu um artigo assim. Desde então estou promovendo aí esse boicote contra a Veja, mas olha só, mesmo eu dizendo tudo isso, eu tenho consciência em termos de qualidade técnica, eu não estou falando de ideologia ou postura, qualidade técnica, até mesmo porque a Veja também tem ali o Reinaldo Azevedo, que eu acho que 99% da direita lê, pelo menos. Eu não concordo com tudo que o Reinaldo Azevedo escreve ou fala, os senhores sabem, mas eu acho que 99% da direita acompanha ele. Tem uma certa qualidade técnica a revista Veja por conta disso, e tem um ou outro jornalista competente lá que escreve sobre política, mas a gente também não vai comparar, por exemplo, Carta Capital com a Veja. Carta Capital é lixo. Carta Capital não sei, se for mais barato do que o papel higiênico, é para usar como papel higiênico. Folha de São Paulo é lixo. Okay? E é por isso, assim, mesmo sendo digna de ser boicotada, a Veja tem uma superioridade técnica considerável em relação à Folha de São Paulo, Isto É, todo esse outro lixo. E eu não acredito como, mesmo tendo essa qualidade técnica, tem ali um amparo a esses Zé Manés, como o Caio Blinder e esse outro jornalista, que se eu soubesse eu falaria o nome justamente para boicotar, mas eu não prestei atenção nisso. Então que fique assim. Mas é importante que nós comecemos a nos organizar e pelo menos nos definir como parte de um grupo maior que não concorda que isso que a esquerda está fazendo, mas de uma forma sensata, de uma forma que não inclua entre os nossos. É por isso que eu falei a questão de, se você não é dos nossos, se você não, pelo menos defende ali o core das políticas de direita, que não venha me pagar sapo que é de direita.
Por exemplo, lá o Ron Paul que eu falei. O Ron Paul, ele defende que os Estados Unidos têm que trazer todas as tropas que tem no mundo de volta para os Estados Unidos. Como se os Estados Unidos não tivessem inimigos e como se isso daí fosse resolver a questão dos atritos que os Estados Unidos têm com o mundo. Muito pelo contrário, ia ser um retrocesso tático. Estrategicamente, os inimigos da liberdade, os inimigos dos Estados Unidos, pelo menos aquilo que tem nos Estados Unidos que a esquerda detesta, os inimigos deles estariam conseguindo um passo estratégico enorme. Por exemplo, vai falar se os japoneses, vai ver se o pessoal de Taiwan, de Singapura, da Coreia do Sul, não são mais do que agradecidos de não ser uma China, de não ser um Vietnã, uma Coreia do Norte, uma Cuba. Ok? Isso daí foi graças a uma política de autodefesa. Sim, eles não fazem isso. Olha só, que fique claro, eu tenho perfeita consciência de que essa intromissão norte-americana na geopolítica regional do Sudeste Asiático, até aqui na América Latina, não é porque eles são altruístas. Não, é autodefesa. Pelo menos de um grupo de conservadores, um grupo de pessoas que a gente pode falar de direita, durante o século XX, agora, no século XXI eu não posso dizer porque foi o Bush, que teve um governo mais ou menos, e o porcaria do Obama. Mas pelo menos durante o século XX, tinha algumas pessoas que, para defender a liberdade dentro dos Estados Unidos, tinham consciência de que era necessário não deixar que os Estados Unidos fossem cercados por comunistas. E para isso, teve sim ali um apoio a bases norte-americanas na Europa, no Sudeste Asiático. Eu acho que no Paraguai tem base norte-americana, na Colômbia tem também. Não porque eles querem ajudar, por exemplo, os sul-coreanos, a não serem uma porcaria, um lixo comunista. Eu tenho certeza que os sul-coreanos que aproveitam da sociedade capitalista não comunista, como a Coreia do Norte, eles são mais do que agradecidos por isso. Mas não foi para ajudar eles que os Estados Unidos fizeram isso durante o século XX, mas foi para não deixar que a porcaria comunista chegasse em seu país. Infelizmente, mesmo assim, a porcaria comunista chegou em seu país. E agora, trazer todas as tropas norte-americanas para os Estados Unidos de um passo, em primeiro lugar, é revolucionário, em segundo lugar, expor os Estados Unidos a mais ataques, ingenuidade, é aquele negócio que eu falo. Deixa eu tentar me colocar aqui na questão das drogas, que eu já falei em outro programa. Eu não tenho nada contra a pessoa ser a favor da legalização das drogas, desde que de uma forma sensata. Ok? A pessoa pode dizer assim, eu sou a favor da legalização das drogas. Olha só, pessoalmente, eu, Henrique Guilherme, eu não sou por princípio contra a legalização das drogas. De nenhuma droga. Não sou, até cocaína, por princípio eu não sou. Só que eu tenho perfeita consciência dos males que isso causa. Eu não digo nem a saúde, porque eu acho que assim, se a pessoa escolhe usar uma determinada droga, o problema é dela. É claro que depois não me venha pedir que o SUS sustente uma pessoa imprestável pelo resto da sua vida. Que arque com as consequências. Eu, particularmente, por princípio, eu não sou contra isso. Só que eu sei das consequências que o tráfico de drogas traz, mesmo em países civilizados que tentaram legalizar as drogas, não deu certo. Por exemplo, a Alemanha teve uma pequena experiência, não conseguiu. As pessoas resolveram proibir de novo. Eu acho que a Suíça tentou também, mas voltou a proibir. A Holanda já tem muitas pessoas querendo
proibir o uso de drogas, porque isso daí traz inconvenientes. E num país como o Brasil, em que as drogas matam mais de 20% da população, não tem como eu ser a favor. E se eu jamais vou falar assim, não, eu defendo a legalização das drogas sem acabar antes de uma forma concreta com o narcotráfico e com o poder que vagabundos têm em favelas. Eu jamais vou colocar uma coisa na frente da outra. Então, eu entendo as pessoas que querem legalizar, desde que seja com juízo. Mas agora, aquelas pessoas que falam assim, não, vamos legalizar as drogas, que como um passe de mágica, no dia seguinte já não vai ter mais traficante. Por quê? Porque as drogas vão ser legalizadas, então vai resolver todo o problema. A pessoa, para comprar esse papo furado, tem que ter sido vítima de uma lobotomia. Só pode. E a mesma coisa que esse porcaria do Ron Paul tenta fazer. Olha só, vamos trazer todas as tropas dos Estados Unidos para a América. A gente já tem bases em lugares estratégicos. Se houver algum tipo de guerra, pelo menos a gente já tem uma base tática para poder fazer a logística. Isso daí quem estuda a história militar tem plena consciência disso. Por exemplo, os russos, eles estão apoiando, se não me engano é o Assad, né, na Síria. Estão apoiando lá o governo da Síria, enquanto os Estados Unidos, assim, eles estão fazendo esse teatrinho para parecer que tem uma polaridade. Mas os Estados Unidos têm apoiado os rebeldes na Síria, enquanto a Rússia tem apoiado o governo eu acho que esse é o nome do cara, o Assad. Mas por que a Rússia está defendendo o governo da Síria? Porque a Rússia tem uma base naval ali no Mediterrâneo que fica na Síria. E que o governo lá do Assad dá amparo para essa base. Então, os Estados Unidos vai tirar todas as bases do mundo e os seus inimigos vão crescer cada vez mais. A China está cada vez mais infiltrada na África, a União Soviética está cada vez mais restaurando o seu poder no leste europeu. Até na América Latina, né, a gente está vendo uma tendência ao totalitarismo de esquerda que eu acho absurdo. E vem o Ron Paul e fala assim, não, se a gente tirar os norte-americanos das bases militares que a gente tem no mundo, pronto. Aí ninguém mais vai odiar os Estados Unidos e tudo vai se resolver. Mentira! Os Estados Unidos têm que ser destruídos dentro do plano que a China, os soviéticos, os cubanos têm de validar os seus feudos, os seus reinos. Ok? Mas para dar continuidade, eu quero dizer, eu também, olha só, eu entendo aquelas pessoas que não querem se passar por direitistas, porque vê que dentro da direita existem grupos que elas não concordam. E eu tenho consciência disso também. Existem grupos dentro da direita que eu também não me dou bem, que eu não fico satisfeito de estarem aqui, e isso em maior ou menor grau, mas ideologicamente, pelo menos, eu me sinto feliz de dizer, olha só, eu sou de direita, eu acho que a maior parte das políticas de direita, pelo menos filosoficamente, elas são saudáveis, elas são uma resposta às políticas da esquerda, e eu estou feliz com isso. Agora, é claro que, por exemplo, existe, em todos os meus programas, eu falo muito bem aí dos religiosos, eu acho que muitas religiões têm o que é necessário para tornar as pessoas verdadeiras cidadãs, tanto é que nos Estados Unidos os republicanos são a maior parte religiosos, tem muito ateu também, mas a maior parte religiosos. No Brasil, eu acho que as pessoas que estão reagindo, a maior parte delas tem uma religião, também tem aquelas pessoas que não têm. A gente pode, por exemplo, eu fico assim, acanhado em falar o Rodrigo Constantino, porque o Rodrigo Constantino, uma semana fala uma coisa cabulosa, outra semana escorrega. Aí outra semana fala uma coisa cabulosa, outra semana deixa em dúvida. Mas ele também parece que é ateu. Tem aí vários ateus libertários. E assim, tem ateus também dentro das iniciativas de direita, mas eu entendo que também tem muitos religiosos e que parte disso é que na religião dessas pessoas tem ali
coisas que fazem com que elas sejam pessoas melhores. O meu problema é de um grupo de pessoas que também têm uma religião, só que querem impor essa religião sobre todas as outras. Esse é certamente o meu problema. Também tem um problema, por exemplo, com aqueles criacionistas, que falam assim, não, agora a direita tem que ser criacionista, a gente tem que ignorar toda a ciência que a gente conhece, toda a questão da biologia, tudo que Darwin, tudo que o século XX descobriu sobre a evolução, sobre dinossauros, sobre os reinos animais, sobre a evolução dos anexos embrionários, sobre biologia, e a gente tem que ser criacionista. Eu não gosto desse pessoal mais fundamentalista religioso. Não é bem essa palavra. Criacionistas chatos. Não gosto desse pessoal. Não quer dizer que eu não me dou bem com alguns deles. Mas eu acho que essas pessoas, quando tentam impor dentro da direita essa visão de biologia que está completamente errada, queima meu filme. Então, outra coisa. Eu também não me dou bem com conservadores que se acham de direita, mas que, se a gente for ver, no fundo, são de esquerda. Não acho legal, por exemplo, tem aquele pessoal que é guerreiros da real, então mandando a real. E eles começaram me convidando lá para fazer parte do grupo deles. Aí eu comecei a acompanhar e eu vi que vira e mexe eles tinham umas mensagens mais agressivas contra mulheres, tratando mulheres como se fossem pessoas mal intencionadas, ruins, que os homens têm que se unir, coisa e tal. E chegou ao ponto de eles publicarem mensagens em que mulheres ali eram estupradas, e só que eram mulheres que não sei, gostavam de funk, uma coisa assim, e eles falando que o estuprador estava certo. Eu não tive opção a não ser sair no mesmo dia daquele tipo de comunidade, não só pelo post, não só por aquilo, mas porque eu vi que muitas pessoas que também viram aquela porcaria não se manifestaram contra. Não falaram, olha só, o carinha que está falando isso é um vagabundo. Eu vi também eles publicando reportagens em que membros daquele FEMEN, aquele movimento feminista mais radical de esquerda, que elas batiam nelas. Alguém batia nelas. Eles falavam que isso daí está tudo bem, porque elas merecem mesmo. Não, pô, não é a direita não é assim. Eu não gosto desses infiltrados na direita, mas se a gente for parar para pensar, isso daí não é direita. Isso daí é pessoas que tentam se passar por direita defendendo ideias ou então comportamentos que são típicos da esquerda. Porque a direita não quer que ninguém seja estuprado, ninguém seja morto, não quer que ninguém seja assassinado. Não quer. A gente não quer. Eu não quero nem que, por mais que eu ache ela uma terrorista, uma idiota, uma mulher que participou ali de crimes, mas que eu não goste da Dilma, eu não quero que ela seja assaltada, por exemplo. Por quê? Eu não quero que existam assaltos. Okay? Eu quero que justiça seja feita. Eu quero que um dia a sociedade acorde, veja que ela é mesmo uma criminosa e prendam ela pelo que ela fez e pelo que ela não se arrependeu. Isso eu quero. Agora, se tiver aí algum tipo de agressão contra ainda mais mulheres, isso que eu fico mais indignado. Mulheres, mesmo que seja do FEMEN, mesmo que seja feminista, foram agredidas e alguns vagabundos naquelas comunidades disseram que estava tudo bem. Não está tudo bem. Nós não queremos que mulheres sejam agredidas. Ok? Que fique claro. Mas, infelizmente, sempre vai ter isso. Ainda mais porque creio eu que existam esquerdistas que se infiltram na direita, tentam se vender como um movimento de direita para queimar nosso filme,
Isso daí eu vi muito no começo do Patriota, em que vinha várias pessoas, eu percebi um padrão. O babaca criava, ou os babacas criavam vários perfis com nome em alemão e entrava em contato. E eu já ficava desconfiado. Só que depois de 2, 3 frases, começava a falar alguma coisa mais sobre judeus, sobre racismo, sobre fascismo. Não, tá no lugar errado. Eu não sou, tipo, quem me conhece sabe. Eu não sou pessoa de ficar calado quando eu vejo uma aberração. Por exemplo, hoje um colega meu veio publicar uma mensagem do Marx. E ele é negro, ok? Um negro, que é meu amigo, faz jiu-jitsu comigo e vem, coloca ali, talvez inocentemente, uma mensagem do Marx que parece inofensiva. Só que eu não fico quieto. Então eu peguei lá as frases do Marx, que mostra que o Marx era racista, que ele defendia, ele achava que a escravidão no Brasil tinha um lado bom, que a escravidão no sul dos Estados Unidos era boa, fique claro. Ele, nos escritos de Marx, vocês vão encontrar isso. Mandei para ele, olha só, com isso daí tu também consente. Por quê? Porque não tem como pagar sapo para vender um vagabundo que nem o Marx sem saber, sem ter consciência da bagagem, das coisas ruins que o Marx também trouxe para a sociedade. Então eu não fico quieto. E quando eu vi aí essas aberrações em movimentos que... e eu só coloco aí como um caso que eu não gosto, como se fosse de direita, e eu tenho consciência de que são infiltrados, porque o discurso parece ser de direita. Por quê? Porque eles atacam, primeiro, filosoficamente, de uma forma até sensata, grupos de esquerda. Atacam com argumentos. Os movimentos feministas, coisa e tal. Só que a gente percebe que a própria liderança começa a vender agressão, vender guerra de classes, vender coisas negativas para se mesclar com as coisas sensatas que eles fizeram primeiro. E nisso eles vão sugando uma parte de pessoas que tem uma boa índole, mas são retardadas. E acabam indo para esse lado escuro da força e esquecendo o que realmente importa nos valores da direita. Então, eu insisto às senhoras e aos senhores que se digam de direita quando os senhores se sentirem de direita. Não precisa ficar com medo. Não precisa temer retaliação. Inclusive, eu acho estranho, principalmente garotos, homens, jovens, terem medo do que a sociedade vai pensar sobre a posição política deles. A primeira coisa que o cidadão tem que ter é independência. E a primeira coisa que eu acho que uma pessoa sensata e letrada, um cidadão no Brasil tem que ter, é saber conhecer os conceitos de direita e esquerda e não tratar como fantasias. Porque quem quer isso são os esquerdistas. Os esquerdistas, os senhores notem que eles sempre se dizem de esquerda, que é eu acho que a maioria da esquerda fala assim, eu sou de esquerda, tenho orgulho de ser de esquerda. Ou então diz que não é de esquerda, mas defende todas as ideias de esquerda. Mas eles não dão para os senhores e para as senhoras o benefício de se classificarem. E cair nessa armadilha é fraqueza. E eu estou aqui, e eu insisto para as senhoras e para os senhores participarem mais, até para se voluntariarem para fazer programas, ou então se manifestarem de alguma forma, para dizer, olha só, eu sou de direita e eu não estou nem aí para esse ambiente que a esquerda criou, em que necessariamente uma pessoa que defende as ideias que eu tenho são pessoas ruins. Eu rejeito isso. Eu não dependo dos intelectuais retardados de esquerda. Eu não dependo do que eles pensam. Eu não quero nem saber o que, não sei, Emir Sader,
Tarso Genro, esses vagabundos pensam. Muito pelo contrário, se eles rejeitam uma ideia, provavelmente essa ideia é boa. Então, amigos e amigas, vamos nos concentrar em sermos mais sinceros conosco. E quando a gente vê que defende ideias de direita, que os senhores não tenham medo de falar, ó, eu sou de direita. É um dos motivos que eu rejeitei. Eu fiz um vídeo, mas eu acho que eu apaguei. Era um vídeo falando sobre... Não apaguei. Era aquele... Por que virei à direita do Pondé, do Coutinho e de um outro maluco lá, os 3 colunistas da Folha de São Paulo, tipo, Folha de São Paulo, que é um lixo, lógico que só pode ter 3 falsos direitistas. Não são direita, ok? Pondé, o Coutinho e o outro não são direita. E eu vi no livro deles que eles, em momento nenhum, falavam assim, ó, eu sou de direita. O máximo que os senhores vão encontrar no livro é, eu respeito algumas ideias da direita. Aí, depois de ler quase todo o livro, eu comecei a ler lá a terceira parte do livro, e eu pensei, porra, realmente não dá. Aí eu fui pegar, para prestar atenção no título, e o título é Porque Virei à Direita. Não é porque estou na direita ou porque sou de direita, é porque virei à direita. Por quê? Os babacas, eles têm medo de falar que são de direita, então que defendem os valores de direita, ou que estão na direita. Porque isso daí vai fazer deles, eles não vão fazer amiguinhos assim. Se vocês falarem que são de direita, vocês não vão ter amiguinhos. E as pessoas dependem tanto dos amiguinhos. Essa é uma coisa que me dá nojo. Tipo, se eu fosse uma pessoa que temesse dizer o que eu sou, com medo de conseguir amiguinho, com medo de conseguir não ser namorada, com medo de conseguir um emprego, eu teria, não sei, raiva de mim, eu daria um tiro na minha cabeça. Não valeria a pena viver assim. Para mim seria viver como um escravo. Pessoa que tem medo do que é e faz o que as outras pessoas querem, é o primeiro passo para não ser um cidadão. O cidadão que... Assim, tem muitas pessoas que falam que o Kant é um homem de esquerda. Eu acho que não. Minha posição é que o Kant era um homem de direita. E eu acho até que a melhor definição de cidadão de direita é o cidadão kantiano, que é o cidadão que tem liberdade, que tem autonomia, ou seja, trabalha para sobreviver. Ele se sustenta, não é sustentado por governo ou qualquer outra porcaria. E ele tem liberdade de pensamento. Ele é independente nos pensamentos. Então, quando a pessoa começa a pensar assim, pô, eu quero dizer que eu sou libertário. Mas se eu falar isso, o pessoal socialista vai me odiar. E eu dependo tanto dos meus amiguinhos, então eu não vou falar que eu sou libertário. Eu vou falar que eu entendo os libertários. Pô, para mim, pessoas assim me dá nojo. Por quê? Porque não são cidadãs, ok? E a esquerda costuma ser assim, e infelizmente eu vejo muitas pessoas que poderiam ser ali bons direitistas, bons cidadãos, que pelo medo não são cidadãos. Pelo menos não são cidadãos kantianos. Por quê? Porque condicionam o pensamento delas ao que esquerdistas vão dizer. Eu entendo que em alguns casos deve ser mais difícil. Por exemplo, eu passei 4 anos naquela porcaria da Unicamp. Eu acho que eu era um dos únicos direitistas da minha sala, da minha turma. E realmente, tipo, eu tinha contatos apenas com poucas pessoas que eu achava que valia a pena ter contato. Mas uma boa parte da turma eu nunca me dei bem. Por quê? Porque era bando de maconheiro, bando de vagabundo e bando de esquerdista socialista. Então, fiquei isolado durante 4 anos na Unicamp. Depois, comecei a trabalhar. E no mundo dos negócios, vocês encontram muito mais pessoas produtivas, laboriosas, que são sérias. Então, tipo, me dei melhor trabalhando do que na Unicamp. Mas agora, nem todas as pessoas têm essa sorte de sair de um lugar poluído para ir para outro, que tem pessoas boas. Mas isso não é motivo para fraquejar nos seus ideais, nas suas intenções.
Então é isso, senhoras e senhores, por esse bloco, pelo menos. Eu vou colocar aqui o hino da bandeira. Não sei quem me pediu, mas tenho certeza que alguém me pediu. É um hino que eu gosto também. E eu volto em breve. Muito obrigado e até o próximo bloco. Valor de uma nação, e pra
Aí estou de volta com o programa Patriota. Me desculpem, caiu a linha, então o hino à bandeira foi interrompido. Eu achei que era problema com a música, eu ainda não tenho certeza. Eu vou tentar tocar esse hino hoje ainda, as pessoas que gostam. Eu também gosto muito do hino da bandeira. E outra participação aqui dos ouvintes, parece que a criminalização quadruplicou com a legalização das drogas na Holanda, e cerca da metade dos afastamentos de trabalho na Holanda é por conta de abuso de drogas. Ou seja, as pessoas que querem legalizar as drogas dessa forma ingênua, elas acham que a legalização das drogas é um milagre. E é por isso que eu falo que a esquerda ela é como se fosse uma religião. Ela vende umas ideias que não tem pé nem cabeça, como, por exemplo, essa questão do desarmamento nos Estados Unidos. Tem que lembrar, vou voltar a lembrar o assunto que eu falei no começo do programa. Pesquisas, estatísticas, os números mostram que quanto mais armas a população tem, menos crimes existem naquele município, naquela cidade. Isso é fato. A única forma que um vagabundo que nem o Obama tem, ou então esses vagabundos de esquerda têm, para fazer passar uma lei dessas, é fingir que eles estão fazendo isso com base no incidente, como, por exemplo, esse que aconteceu aí recentemente, acho que no Colorado, em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Então, eles deixam acontecer o negócio. Olha só, mesmo com esses atentados, a criminalidade, em números maiores, em números consolidados, o número de homicídios na região continua sendo menor do que em outras regiões que têm menos armas. Isso daí é estatística, isso daí é fato. Mas eles usam isso como um trampolim para passar leis que não têm pé nem cabeça. Da mesma forma essa questão das drogas. Eles falam assim, não, vamos legalizar as drogas e tudo vai se resolver. E assim, olha só, a Elis Bobato, que eu espero que faça o programa aí no nosso grupo, ela está mandando uma mensagem dizendo assim: a legalização de drogas no Brasil e em toda a América Latina tem muito a ver com as Farc. E eu concordo plenamente. Uma das intenções da esquerda com essa questão de legalização é financiar os seus movimentos, seus grupos, os partidos, os diversos partidos de esquerda no mundo que ainda não é socialista. Por exemplo, as Farc em Cuba são uma milícia, são um grupo terrorista de esquerda declaradamente. A gente não pode se esquecer que em 2001 teve uma operação da Polícia Federal, da ABIN, em que um agente participou de uma reunião em que um vagabundo das Farc, se eu não me engano aquele Olivério Medina, prometeu 5 ou 2 milhões de reais para a campanha do Lula. Outro fato, o PCC e o Comando Vermelho, eles financiam políticos de esquerda. Olha só, o Brizola sempre cresceu ali com dinheiro de morro, e muito desse dinheiro de traficantes. E os senhores sabem, os senhores viram na mídia, é só procurar. Isso daí eu não tenho nenhum problema de dizer que o PCC em São Paulo apoiou a eleição do Mercadante e do Genuíno. Então, a esquerda está profundamente interessada no tráfico de drogas, porque eles sabem, se legaliza, vai aumentar o comércio, vai aumentar a demanda, é a primeira coisa que vai acontecer. Esse é o primeiro milagre. De fato, vai ter um milagre se você legaliza as drogas. Mas as pessoas vão usar, é simples. Não tem meio termo. É tipo, ligue os pontos. Você legaliza as drogas. Vai ter mais pessoas consumindo ou menos pessoas consumindo? Adivinha? Mais pessoas consumindo. Segundo fator, você legaliza o comércio de um produto e coloca um imposto, como de cigarro, por exemplo, que você paga 100% do valor
é de imposto. Se você compra, não sei, cigarro, tá R$ 5, se eu não me engano, mais de R$ 2,50, R$ 3 é só de imposto. Então vocês têm um produto que é legal e que cobra imposto, ou seja, é alto, e um produto pirata, um produto ilegal. Quem é que vai receber mais dinheiro? Quem é que vai ter maior clientela? É o produto ilegal. Ah, mas produto ilegal as pessoas não compram. Vamos ver aqui em Brasília. Em Brasília tem a Feira dos Importados. Tem até ônibus indo para a Feira dos Importados, onde os senhores vão encontrar todos os filmes pirata possíveis de se comprar. É filme, é bugiganga, é muamba, tudo pirata e tudo até com o consentimento do governo do Distrito Federal. E é ilegal, em algum momento a ilegalidade participou daquilo. E se eles estão vendendo ainda barato, é porque eles não estão pagando imposto mesmo. Então isso daí eu estou dizendo por quê? Porque legalizar drogas não vai trazer o fim do tráfico. E o que eu falei antes vocês até podem defender a legalização das drogas, mas por que eu não vejo um libertário falando assim, não, vamos legalizar as drogas, mas como? Olha só, se o cara tiver... Eu vou fingir que eu sou uma pessoa que estou empenhada em legalizar as drogas. Eu não estou. Eu só não sou, por princípio, contra a proibição, a legalização das drogas. Mas eu vou fingir que eu sou uma pessoa empenhada nisso. Eu quero legalizar as drogas, mas eu sou uma pessoa sensata. Eu sou um libertário sensato. Por que eu não vejo libertário falando assim, não, vamos fazer um programa, até para ser mais bem aceito, em que a gente legaliza as drogas conforme metas de combate a traficantes de droga no Rio de Janeiro, ou então no Brasil, ou a criação de leis mais rigorosas para quem for pego com drogas ilegais. Por que a gente não vê isso? É porque esse assunto está monopolizado pela esquerda, e dentro da esquerda você precisa acreditar nesse milagre que legaliza as drogas, você vai ter o fim do tráfico de drogas. Então a esquerda vive muito de religião, de propostas absurdas, que só sendo muito retardado para comprar a maior parte dessas políticas. E agora, olha só, faltam 25 minutos, eu vou tentar terminar com uma explicação do que eu acredito que seja os valores que estão mais relacionados com a direita e os valores que estão mais relacionados com a esquerda, se bem que a esquerda eu acho que já está bem claro, e eu sonho com um dia em que isso vai estar bem claro na cabeça de todo brasileiro, até do esquerdista. A esquerda defende o socialismo. A esquerda é socialista. Seja para fins comunistas, seja para fins de perpetuação de um socialismo, seja para qualquer outro fim. Mas é socialista, tem valores socialistas, que é o maior Estado na economia, que é um Estado tão forte, capaz de tornar irrelevante ou relativo ou manipulável valores como seus direitos, a vida, a liberdade e a propriedade. A esquerda quer isso. A esquerda defende isso. Se for necessário passar sobre direitos para passar a agenda da esquerda, eles vão fazer isso. Isso é a esquerda. E a direita? A direita é o oposto disso. E quando eu falo direita, não é a direita que a esquerda tenta vender que é direita. Não é a direita que as pessoas acham que o regime militar foi de direita. Não é essa direita. É a direita que gera raiva na esquerda, que eles não comentam, eles têm medo de comentar porque sabem que é forte filosoficamente, é consistente filosoficamente, e que os maiores representantes estão nos Estados Unidos, porque é o mais poderoso, mas também, se a gente for analisar a sociedade suíça, até a japonesa,
Aquilo tem valores mais à direita, ok? Então é dessa direita que eu estou falando. E essa direita é construída sobre bases, em primeiro lugar, que vai defender um governo para defender os nossos direitos à liberdade, vida e propriedade. A direita quer isso. Quer liberdade. E quer liberdade não de uma forma efêmera. Não a liberdade de, por exemplo, vamos pegar um contexto de verdadeira anarquia em que não existe governo. África. Pega aí o Zimbábue, ou então a Zâmbia, ou então a Eritreia, ou a Somália. É zona. Não tem um governo. É cada um querendo o seu e olhe lá. Então, se eu quiser uma liberdade efêmera, eu vou lá para a Somália. Vou lá tentar viver sem ninguém dizendo o que eu devo fazer, sem ninguém para garantir meus direitos à propriedade, à vida, à liberdade, enfim. Eu vou para lá e simplesmente tento conviver com os outros somalis. Essa daí vai ser mais ou menos uma visão do que? Da anarquia, da liberdade anárquica pré-governos. Agora, a direita defende uma liberdade de uma forma mais consistente. Defende a propriedade de uma forma mais consistente. Não defende que nós dividamos o mesmo espaço sem ninguém para garantir o que a gente realmente valoriza. Então começa por aí. É necessário um governo, mas um governo não socialista. Não é um governo que produz sabão, não é um governo que produz telefone, não é um governo que produz petróleo, é um governo que garante propriedade, vida, liberdade e mais, que escute as pessoas que estão sob esse governo. Eu acho que só isso, se a gente extrapolar, a gente consegue chegar em todas as outras conclusões a partir disso. Por exemplo, quando eu falei no meio do programa sobre aqueles oportunistas que eventualmente aparecem dizendo que são de direita, mas não são porra nenhuma. Ou então que defendem algumas ideias que são de direita, mas defendem 2 ou 3 ideias que são fundamentalmente de esquerda e querem ficar entre nós para conseguir, não sei, voto, apoio, coisa e tal. Uma dessas ideias que é fundamentalmente de esquerda é, por exemplo, o apoio a grupos como o Movimento Sem Terra, ou índios, que invadem terras alheias para se apropriar de terras alheias, ou seja, roubo. O roubo, olha só, vamos extrapolar o que eu falei sobre a direita. A direita defende um órgão maior para garantir sua propriedade. Não é para dizer o que você tem. O que você tem, você vai ganhar conforme um sistema de produção específico. É para garantir o que você tem. Então, se você trabalhou, se você conseguiu aquilo de uma forma justa, o governo garante que você tem. Ou seja, não é roubo. E a direita não vai apoiar vagabundos entrarem na sua propriedade, ou então se apropriarem do que é seu por um motivo político específico. Então, isso é fundamentalmente de direita. A esquerda é o contrário. A esquerda defende esses bundamoles, esses retardados dos sem terras, que entram em fazendas alheias e agem e atuam como se aquilo fosse delas, como se aquilo fosse deles. Isso é fundamentalmente de esquerda. E não adianta o carinha defender isso e falar assim, mas eu sou a favor do armamento, mas eu sou a favor do capitalismo, mas eu sou a favor da pena de morte, mas eu acho que se o carinha tiver numa situação tal e quiser invadir a propriedade do próximo, ele pode. Não, não é direita isso. É fundamentalmente contra a direita. Ok? Mas agora pode existir o caso do cara só é de direita, é contra esse movimento sem terra, contra esses índios que invadem terras, propriedade privada, para se aproveitar de sua posição de coitadinhos. Ok? É contra essa agenda da esquerda, mas fala assim, eu sou contra o armamento da população, sou a favor do desarmamento.
Eu entendo que isso daí é possível, ok? Não é uma opinião que pelo menos não está apoiando pessoas que estão de fato roubando propriedade alheia e ela tá, não sei, a pessoa não se arma, defende políticas que vão desarmar a população. É uma coisa errada, não é uma coisa amparada pelo direito, mas nada impede. Eu não acho que isso daí vai impedir essa pessoa de ser uma pessoa de direito de fato, ok? Não vai ser, não é perfeito, lógico, porque essa questão de desarmamento é importante também, mas pelo menos não é dessa forma tão radical. Ou então a pessoa que fala assim, não, eu sou de direita, que nem aquele rapaz lá, o Daniel Fraga, não é de direita, mas defende reserva legal, defende a porcaria da Marina Silva, que quer socializar o Brasil ambientalmente, defende que o governo entre na propriedade alheia e diga o quanto é que ela vai poder plantar na sua propriedade. Essa porcaria não é direita, ele é esquerda. Ele pode falar todo o resto de direita, mas ele está tocando num assunto sensível dentro dos direitos individuais, que seria a questão tanto da liberdade de você fazer o que bem entender dentro da sua propriedade, quanto o próprio direito seu sobre sua propriedade. Esse dia eu estava conversando com um colega meu aqui em Brasília, que tem um restaurante. E ele estava reclamando que fiscais do Distrito Federal foram lá, encheram o saco dele. Por quê? Porque eles não colocaram a tomada no novo formato. Eu até entendo que o governo pode ter uma política para favorecer um determinado padrão. Para quê? Para diminuir custos de transação. Vai saber qual vai ser a justificativa. Eu até entendo, não é que eu apoie. Eu acho que o governo não tinha que se meter em que tipo de interruptor eu ponho na minha casa e os eletrodomésticos que eu vou comprar, como vai caber na tomada, o problema é meu. Não é o governo que vai me dizer como é que eu uso energia na minha casa. Mas ele estava reclamando que os fiscais lá foram no restaurante dele e exigiram colocar essa porcaria de três saídas, né? O novo sistema. Com certeza alguém está ganhando nesse jogo, né? O pessoal que produz tomadas, provavelmente pela pequenez do assunto, é algum amigo aí de petista, mas esse tipo de mentalidade é de esquerda, ok? A pessoa que apoia isso, que apoia, por exemplo, que o governo tenha direito de entrar num restaurante ou num bar e diga assim, ó, se você não mudar a sua tomada, eu te multo. Isso daí pode parecer sutil, mas olha só, passa por cima de uma série de conceitos importantes, como o restaurante é meu. Se um cliente vem aqui por causa da tomada tal, o problema é dele. Se eu escolho a tomada Y, eu quero a tomada assim. Eu sofro as consequências da minha escolha porque eu sou adulto, eu sou um cidadão de direito, eu sou um cidadão kantiano. Eu tenho minha liberdade de pensamento, eu tenho minha liberdade de atuação e eu tenho minha autonomia. Eu trabalho, eu que ganho dinheiro vendendo aqui, não sei, comida, vendendo drinks, vendendo, não sei, pão, se a pessoa tem uma padaria, eu que ganho dinheiro assim. Se o meu cliente quer uma tomada ou outra, eu que tenho a responsabilidade de lidar com isso. Porque às vezes os clientes, não sei, estão revoltados com essa imposição do governo de colocar tomadas estranhas em tudo que é lugar e eles vêm na minha porque tem as tomadas mais antigas. Então, isso daí, essa ingerência do governo nos negócios alheios, até esse ponto, que tipo de tomada eles vão usar, é um absurdo. Outra coisa que eu acho engraçada é que eu me lembro de um tempo em que as farmácias elas eram coloridas. Tinha remédio em tudo que é canto. Agora, se os senhores entrarem em farmácia, vai estar um bocado de equipamento de higiene, muitos,
e muitos até de uma forma absurda, e não é à toa que justamente daquelas empresas que têm maior possibilidade de fazer lobby, ok? Mas os remédios, eles ficam todos esparsos e parece que quase não tem remédio. Às vezes você entra numa farmácia, ainda mais aquelas farmácias mais pequenas, de cidadezinha, parece que é vazio. Por quê? Porque o governo está se metendo nessa questão dos remédios como se eles fossem os seus pais, as suas mães. E é para as pessoas se revoltarem, é para as pessoas lutarem contra isso. Qualquer pessoa que tenha viajado para os Estados Unidos, eu não sei para a Europa. Me lembro que na Europa não precisava de receita para comprar remédio. Mas nos Estados Unidos, entra em supermercado e vai ter fileiras e umas fileiras de vitamina, de suplemento, de vitamina C, de anti-inflamatório, de DEA, que é um dos melhores, olha só, um dos melhores suplementos que existem. É um pré-hormonal chamado DEA, que é deidroxiandroepiandrosterona, alguma coisa assim. É tipo um nome complicado. É um dos melhores, estatisticamente, em termos de publicações, se os senhores procurarem esse DHEA, deidroepiandrosterona. Falei, legal. É deidroepiandrosterona. É um dos melhores que tem. E no Brasil é proibido. No Brasil é proibido. Não é nem controlado. Não é nem que nem GH, não é que nem Durateston, não é que nem Deca, não é que nem Stavigile, não é que nem Rivotril, Ritalina, não é que nem esses, que são permitidos, mas são controlados. O DEA é proibido no Brasil, que é um absurdo. E isso só é possível quando a gente enxerga para uma Anvisa ditatorial, socialista, e que tem uma agenda. Okay? A intenção da Anvisa não é beneficiar os senhores, não é cuidar da sua saúde. É negar tratamentos para os senhores. É aquela questão dos remédios para emagrecimento, que tinha ótimas experiências na Europa, ótimas pesquisas no Japão, ótima aceitação nos Estados Unidos, mas no Brasil a Anvisa proibiu. Tem aquele para queimar, o Jack 3D, o Liposix Black, também proibiu. Por quê? Porque eles acham que eles são seus pais. A Anvisa acha que é o seu pai e sua mãe para dizer o que você pode e o que você não pode tomar. E o pior de tudo é que não tem um impacto negativo, fora, claro, se a senhora ou o senhor usar em excesso, então sem um acompanhamento. Se usar sem acompanhamento, lógico que pode ter impactos negativos, mas, supondo que estamos num país de cidadãos, ou seja, de pessoas adultas, o problema é de quem resolveu tomar aquele remédio. Já que o impacto, esse sim não vai ter impacto como morte de mais de 10 mil pessoas por causa disso, como é no tráfico de drogas. Maconha, cocaína, todas essas drogas matam mais de 10 mil pessoas no Brasil. É até mais do que isso, eu não vou falar o valor com precisão, até mesmo porque eu sei que é maior que 10 mil, mas eu não sei qual é exatamente o valor. Mas é isso. E a Anvisa se comporta como esse órgão ditatorial, como esse órgão socialista, e as pessoas aceitam. A gente vê, às vezes, o farmacêutico tem medo de vender o produto. Por quê? Porque a Anvisa deve... Não sei, imagina que a Anvisa manda ali algum tipo de... o cabeça de pirâmide do Silent Hill atrás deles para fiscalizar. Olha só, você está vendendo isso, está vendendo aquilo. Ó, sabe o que acontece se desobedecer a gente, né? Sabe o que acontece se desobedecer o papai. E acaba criando, já tive essa impressão várias vezes, em estabelecimentos comerciais, em farmácias, em supermercados, de pessoas com medo de fazer uma coisa normal, de vender, de fazer comércio, de fazer uma coisa que não é nada diferente que em outros países civilizados se faz sem nenhum problema.
E é o caso desse o DEA. O DEA, nos Estados Unidos, eu acho que até na Europa, os senhores conseguem sem nenhum problema, não precisa nem de receita. Você vende em loja de suplemento, não é nem farmácia, você vende em supermercado, mas no Brasil é proibido. E um dos motivos é que o DEA é um dos melhores suplementos que existem. E acredito eu que a Anvisa queira que, não sei, os senhores morram logo, porque o impacto sobre a Previdência deve, não sei, ser muito maior, com pessoas vivendo mais, ou então sendo mais saudáveis. Mas é isso, só faltam 6 minutos de programa. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. Eu acredito que foi um programa bom e interessante, apesar de no começo eu ter tido que falar sobre assuntos mais genéricos, que eu queria falar mesmo nesse programa para os senhores saírem do armário, saiam do armário e se declarem como direitistas. Tem gente que sai do armário, ficou uma moda a pessoa sair do armário e com orgulho para dizer que dá bunda, porque a pessoa não tem a coragem de sair do armário para dizer que é de direita. É estranho. Você imagina, o cara ganhou coragem para dizer que é viado. Não, isso daí é sociedade toda, bate palma, coisa e tal. Caramba, você é viado, você dá bunda. Mas o cara que quer sair do armário para ser de direita tem medo, não tem cabimento. Se é de direita, fala que é de direita. Se não é, fala que é de esquerda. Se concorda com algumas coisas, fala que concorda com algumas coisas. Mas também não venha me dizer que achar que a presença de vagabundos como Toffoli e Lewandowski no Supremo Tribunal é normal, que isso daí é demais para minha cabeça. Não venham me dizer também que a presença de um babaca que nem Caio Blinder lá na Veja é normal, porque não é normal, ok? Eu entendo, a pessoa que quer parecer moderada. Tipo, não, eu sou moderado, eu não vou falar tão mal aí de algumas pessoas, porque eu sou moderado, eu não sou radical. Mas não vem pagar sapo também de que é moderado e não enxerga que na Venezuela tem uma ditadura em que aqueles vagabundos tratam o povo venezuelano como verdadeiros retardados, como verdadeiros seres dependentes, animaizinhos dependentes. Com direito àquele vagabundo do Nicolás Maduro falando que todos somos filhos de Fidel e Chávez. Olha só, são filhos de um relacionamento homossexual hermafrodita entre Hugo Chávez e Fidel Castro, que deram origem a milhares de, não sei, babaquinhas. Para ser de esquerda é necessário aceitar a religião de esquerda. Mas então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem assistido o programa. Gostaria de mandar aí um abraço às pessoas que assistiram, principalmente as que assistiram, parece quase todo o programa. A Elis Bobato, que eu estou esperançoso que faça um programa semanal, ainda mais para trazer mais mulheres para esse debate político. Muitas mulheres têm medo de entrar nesse debate, pensando que é uma coisa de homem, que é uma coisa radical, e não é uma coisa de cidadania, de ser cidadão, de ver o que está acontecendo e de se posicionar de uma forma coerente. Então, muito obrigado aí a Elis, muito obrigado ao Wallace por ter ajudado com algumas informações durante o programa, muito obrigado ao Alisson e muito obrigado a todas as outras pessoas que ouviram. E eu vou terminar aí o programa com o hino da bandeira nacional. Espero que dessa vez dê certo. Então, muito obrigado aí e até o próximo programa. Tua nove
estou de volta só para finalizar o programa. Infelizmente só deu para colocar a primeira da bandeira. Eu quero terminar o programa da forma que eu tenho terminado, que eu acho legal, que eu quando era oficial da ativa do Exército, eu achava interessante. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por escutarem. Descansar à vontade e liberdade de ação. Muito obrigado e até próxima quinta-feira.